São 5 dias de laboratório, porém não dá para todo mundo ir nos 5 dias. Então, como a turma tem 30 alunos, não é isso, Priscila? A gente vai dividir ela na metade. A gente vai dividir 15, 15, 15. E ainda podendo dividir no mesmo dia as 15 pessoas, né? Porque no máximo no laboratório é permitido entrar 12 pessoas, né? E com os critérios que ele colocou. Depois eu vou passar direitinho para vocês. Mas primeiro a gente precisa saber com relação ao seguinte: a aula, como vocês sabem, é à noite, não é durante o dia. E temos uma dificuldade, né? Eu acho que a maioria vai concordar porque mora fora, né? Em outra cidade, que é com relação ao transporte. Então, primeiro, eu gostaria de saber quem tem condições de se locomover para ir para o laboratório e quais as datas, que é para a gente organizar os grupos. E aí, quem não puder responder agora, né, e quiser durante o restinho da semana aí ver direitinho como é que faz, aí Priscila, as duas Priscilas, a representante e a vice, vão ficar responsáveis em coletar todas essas informações para me passar. Então, quais seriam as informações? Principalmente para quem mora em outra cidade, né? Porque eu acredito que aqui em Escada todos vão poder ir, né? Com relação ao transporte, se tem condições de vir ou não, e o horário e os dias, certo? Para a gente poder formar os grupos e eu dar uma posição lá para Leônidas, para a gente organizar as datas e os horários, certo? Alguma dúvida? Não, Kécio. Pronto, então vocês que moram em outra cidade, tem alguma dificuldade? Eu nenhuma. Dá para vir tranquilo à noite, né? Dá sim. Tu só falta levar a roupa, Sabrina, pra escada agora. Alguém tem dificuldade de vir? Kécio, provavelmente eu só não vou poder ir dia de terça ou sexta. Porque eu vou ver com uma pessoa para me levar, entendeu? Mas eu Certo. vou confirmar direitinho e vejo com Priscila o dia melhor para mim. Entendeu? Mas eu vou, não se preocupe, eu vou estar aí à noite. Dá meus pulos. Certo. Um minutinho só, né? A Eliette tá ligando. Oi, Eliette. Ele perguntou se já pode enviar para mim. Eu digo sim, né? Ele não já enviou, não? Essa última? Sei não, Kézia. Eles posso fechar e enviar para você? Pode, pode. Eu vou dizer pode. Pode. Pode sim. Então pergunta tu, quem vai trabalhar com isso é tu, eu não sei. Pode, tranquilo. Pode sim. Aham. Tchau. Tá. Bom, então, se ninguém tem dificuldade, só Priscila, eu posso já montar os grupos. Meu problema não é dificuldade, Kécio, o meu. Meu problema é confirmar o dia que. Para a pessoa me pegar, entendeu? Porque para mim ir eu vou tranquilamente, mas para voltar não tem mais van. Aí eu vou só confirmar o horário que a pessoa pode me pegar, qual é o dia melhor para ele. Só isso, viu? Mas eu vou. Então, Ô, Kécio. dia Ô, primeiro. Kécio. Dia Ô, Kécio. primeiro. Espera um Ô, minutinho Kécio. só, deixa eu dizer só as datas. Então, pelo calendário, a gente encerra a teoria no dia 31, não é isso? Porém, dia 31 eu tinha colocado lá que ia ser a recuperação, né? E dia 31 é o último dia que o governo deu, apesar que
tem umas restrições e dá para fazer, ele disse que não tinha problema nenhum. Né? Então vai ser 5 dias. Né? Então a gente poderia iniciar, eu vou ver com ele se pode iniciar na segunda, porque fica de segunda a sexta, não fica uma coisa assim quebrada, né? Porque se a gente iniciar no dia 1º mesmo, aí a gente termina na outra segunda-feira. E eu queria deixar o último dia para fazer a recuperação. Né? Em vez de fazer a recuperação dia 31, que aí a gente só ia fazer a recuperação da teoria. Mas ainda tem a prática. Né? Ou a gente pode fazer dia 31 a recuperação da teoria e a prática a gente colocar uma nota tipo separada, independente. É só para vocês saberem mais ou menos os dias, né, que a gente vai para o laboratório. Então vai ser dependendo de vocês, né, porque eu falei o que eu acho, né, aí vocês também estão aqui para expor aí, né, para ver uma melhor forma da gente não, para vocês não se prejudicar, na verdade, né, porque para mim qualquer dia eu estou disposto. Quer, por favor, repete a data do laboratório aí que no meu áudio cortou. Então, dia 31 a gente encerra a teoria. Aí dia 1º é numa terça-feira. Aí ficaria terça, quarta, quinta, sexta e na outra segunda. Então, se a gente seguir essa data, a prova do laboratório vai ser na segunda-feira, que é o último dia. Certo. Entendi. Priscila ia falar alguma coisa? E assim, vê só, é porque assim, para o pessoal de escada tá tudo ok, né? Dá para se virar aí. Agora sim, eu tô pensando no pessoal de Ribeirão, né? Que eles não estão aqui ainda, só Sandrinha que entrou, mas não se pronunciou. Mas aí tem Paulo, Sandrinha, Grazi, que mora em Gamileira. Uhum. Tem a Aniele que não entrou, ainda vai pronunciar, que mora em Primavera, parece. Mas eu acho que já poderia ir formando algum grupo com o pessoal daqui. Depois é que via o grupo para colocar o pessoal de fora. Entendeu? Mas Eu vou poder. E sobre olha, Paulo já pode, né? Então como é que ia ser essa divisão? Era Eu também. um posso. dia um grupo com 15, né? Aí como eu falei, nesse dia a gente pode até dividir no mesmo dia os 15, a gente bota uma parte para ver logo, 7, aí depois a gente libera esses 7, isso eu vou ver com ele depois, ou então a gente pega a noite toda, a noite toda com os 15, e no outro dia vai vir outro grupo. Então é um dia um grupo, um dia outro. Ou então a gente pode pegar 2 dias seguidos com um grupo, 2 dias seguidos com o outro. Kécio? E também, por que não bota 10, 10 e 10? Não pode não ser 10 pessoas só? Pra não estar saindo e entrando? Mas se colocar 10, 10, 10, vocês vão perder um dia. Porque eu não posso colocar tudo no mesmo dia. Porque não são 5. Um dia só fica pouco para passar o conteúdo. Exatamente. Então vai ser 2 dias para cada grupo. Entendeu? Se eu colocar 10, 10, 10, vai ser 3 dias. E aí o quarto dia, eu vou fazer o que no quarto dia? Que não posso pegar todo mundo no quarto dia. Porque no último dia vai ser a prova. Mas a prova é rápida. Aí a prova a gente vai ver com relação a como é que vocês vão ficar lá dentro da faculdade. Porque não pode ficar, tem que ter aquela distância mínima de 1,5 m, essas coisas. Mas a organização seria essa. Um grupo um dia, no outro dia outro grupo. Aí no caso, cada grupo é 2 dias? No caso, cada grupo de 15 é 2 dias, né? No laboratório? Isso, exatamente. 2 dias. Aí a gente pode ou fazer dia alternado ou 2 dias seguidos. É melhor dias alternados, porque pronto, vamos dizer assim, vou na terça, aí na quarta já vai outro grupo, aí na quinta a pessoa já vai de novo, é melhor alternado.
Eu também Pra acho. gente que mora aqui, tanto faz. Aí é melhor realmente ver a opinião dos que moram fora, né? Que nem o de Betinha mesmo, que pra ela que mora em Maragogi, ela já acha melhor ser alternado. Então eu acredito que os outros também, porque morrer. Aí, Priscila, tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer uma relação de todas as pessoas que moram aqui, que eu sei que não vai ter problema nenhum, e outra relação com as pessoas que moram fora da cidade e quais são os dias e quais são as dificuldades que eles têm. Né? Que eu sei que um Pronto. grupo não vai ter, que é o grupo daqui de Escala, que tem muita gente que mora aqui. Né? É Aí verdade. a dificuldade é o pessoal de fora. Agora isso tem que ver o mais rápido possível, que é para eu passar para ele, para ele organizar lá. Para a gente organizar. Pronto, Que eu tô amanhã falando. mesmo eu passo pra você essa relação. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Seria que data, Kécio? O dia 1 é? Ó, no cronograma, a nossa disciplina vai até o dia 8. Dia 8 é numa terça-feira. Vê aqui, julho, agosto, setembro. Dia 7 é feriado, viu, meu amor? É feriado, né? É, mas eu não coloquei não, dia 7 não. Coloquei dia 8. Dia 8 é numa terça-feira. Então a gente vai pular o dia 7, porque é feriado. Aí o último dia é dia 8, que é numa terça-feira. Aí são 5 dias, né? Dia 1º, 2º, 3º, 4º e dia 8. Aí tem aquela questão que eu coloquei dia 31, a recuperação. Né? Que a gente poderia ver o seguinte, pegava dia 31 e já iniciava o laboratório. 31, aí ficava a semana completa, de segunda a sexta. E no dia 8 a gente faria a recuperação. Fica assim bom, ficaria melhor. Fica bom, Kécio, é bem melhor. Pronto. Então eu só preciso desses dados do pessoal para passar para ele. E eu passar quais são os grupos, né, da quantidade, para ele ver a quantidade que vai ser. Para ele ver também as pessoas que moram em outra cidade. Eu acredito que ele vai fazer algum documento para passar para vocês, né, para informando, né, como é que vocês vão se portar dentro da faculdade. Ele já adiantou que não vai ser possível o uso de celular para gravar nada, tirar foto, essas coisas, porque tem muita faculdade que está tendo problema, né, porque a gente sabe que durante a pandemia ninguém pode estar em aula, né? Porém a aula prática é diferente, a aula prática tá podendo, né? Mas aí ele falou que tem essa dificuldade com relação a foto e vídeo. Ele até queria que a gente os professores fizessem vídeo no laboratório para mostrar para o aluno. Eu disse, não, eu prefiro que o aluno vá para o laboratório. Aí quando for entrar na faculdade tem o distanciamento, né? Que não pode estar aglomeração, tem que usar máscara, né? A questão do álcool também. Então ele deve fazer algum documento, alguma informação para depois a gente passar para vocês. Lembrando que Mas hoje já é dia 20, né? a gente não pode nem tirar foto lá para Pode. mostrar as Não. coisas que o senhor for. Não, pode não. Outros. Depois tá difícil, né? Agora, se vocês preferirem, eu vou lá, faço o vídeo e vocês ficam acompanhando pela internet. Tirar foto para Era bem melhor. Não, bem mas melhor. o vídeo não. Acharia melhor a prática mesmo com todo mundo. Em vídeo não. Eu também acharia melhor a prática, no vídeo não. Ô, Kécio, não tem como fazer Kécio, pelo essas amor de aulas Deus, vídeo não. práticas depois que voltar tudo normal, não? Ter aula normal? Ó, fica a critério de vocês. A gente por isso que a gente tá tendo essa conversa, que é para escutar o aluno, para depois o aluno não ficar reclamando de professor e de faculdade. Então, eu falei para ele, olha, a minha disciplina termina dia 31. Aí a gente sabe que esse negócio de aula remota vai ficar pro resto do ano. Não vai voltar ao normal nem tão cedo. E vocês têm outras disciplinas ainda para ver.
Porém, se a gente não der agora o laboratório, depois do dia 31, a disciplina vai ficar aberta. Que ela só fecha depois que a gente fizer aula prática. Então, se Eu vocês acho que depois que preferirem, se vocês preferirem já emendar em outra teoria e fazer a prática só no final do ano, vocês vão esquecer de muita coisa, que é muito assunto. E também tem aquela coisa, né? A gente paga a matéria agora e quando tem a prática fixa mais na cabeça. Porque tá pagando depois. Exatamente. Então, por isso que eu prefiro, acabou a teoria, já ir para o laboratório. Se tem condições de a gente ir, mesmo com todas as restrições, tudo direitinho, eu acredito que era melhor a gente fazer. Eu vou dizer outra coisa, mesmo se não tivesse essa restrição, não, o laboratório ele não suporta 30 alunos. A gente ia ter que dividir de todo jeito, de toda forma. Então, eu nunca coloquei 30 alunos naquele laboratório, porque não suporta. Né? A sala não suporta mais de 15 alunos. Então, a restrição é só com relação ao distanciamento, o uso de máscara. Esses detalhes que todo mundo já está acostumado, né? Porque sempre das outras vezes tu dividiu, não foi, Cássio? Porque não tem como a gente colocar muito aluno e fazer com muito aluno, né? É ruim para vocês, né? Porque todo mundo vai querer fazer, não vai dar tempo da gente fazer com todo mundo. E é ruim para a gente também, porque a gente quer que vocês aprendam. Por mim, do jeito que você falou, pra mim tá bom. Aí fica a critério do resto. Pronto. Aí Priscila vai ver aí, vai falar direitinho com vocês. E agora eu já adiantei essa questão das fotos e de vídeo, né? Aí ele falou que vai ser permitido não, mas ele vai fazer um documento explicando direitinho, né? Para evitar problemas, né? Para a faculdade. Tá bom? Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Por mim foi tudo Eu tenho uma pergunta. O professor, e no dia da prova, como é que vai ser? Vai todo mundo de uma vez? Não pode, né? Então, no dia da prova, a minha prova prática, né, a gente vai ver várias situações lá. RCP, primeiro socorro, algumas posições, né, a pH, prancha. E aí no dia, né, da prova eu vou chamar de dupla e eu vou aplicar a prova na dupla. Então eu vou escolher ali um tipo, faça um RCP. Aí a dupla eu vou dar os minutos, que geralmente eu dou estourando 5 minutos para cada dupla, né? E aí acabou a prova, já larga. É bem rápido, não vai ficar a noite toda não. parecida com as outras, né, Cássio? Que não era assim? Pronto, eu não sei se eu já fiz com vocês, né? Fez. A gente fez uma de curativo, que como você um foi curativo. É bem outro- tranquilo, bem tranquilo. Aí faz o procedimento e depois é liberado, né? Pronto, pessoal, ninguém mais? A pessoa memorizar tudinho sem tirar uma foto. Tá difícil. Tá nada? Mulher, pra que foto? Me diz. Porque a gente vai tirar foto, vai ficar, se lembrar, né? Vai ficar lembrando quando ele passar a prova. Não, vai ficar lembrando. Eu fico Quanto em mais casa você olhando. treinar, você lembra. Justamente. Até parei de postar as fotos lá no Instagram por causa disso. Era para não ter nenhum problema. Ok? Vamos iniciar a aula?
Ó, a aula, a gente vai começar com o transporte do paciente, que é tipo uma continuação da de ontem, né? A gente falou um pouco do transporte, né? Que é a segurança do paciente. Então a gente vai dar primeiro ela, para depois dar a aula de AVE e a escala de coma de Glasgow. Então é importante. Eu posso fechar o técnico e me enviar? Eu vou dar sim, pode sim. Então eu falei para vocês que teve uma atualização, né? Então foi uma resolução do COFEN. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Foi uma resolução do COFEN, a número 588 de 2018. Eu só errei o ano, que eu disse que foi o ano passado, né? É porque esse ano está passando tão rápido que eu ainda estou em 2019. Então, o que diz essa resolução? Então, quem é que faz o transporte do paciente no hospital? Geralmente que vocês veem. O maqueiro. É o maqueiro, né? Vocês veem técnico fazendo transporte? Enfermeiro? Médico? Não. Pronto, então foi essa a atualização, né? Então ela diz o seguinte: atualiza e normatiza. Então tudo que é norma é o que, pessoal? É obrigatório, né? Então é obrigatório, é normatizado pelo COFEN, que é o nosso conselho, né? A atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte de paciente em ambiente interno ao serviço de saúde. A gente não vê muito isso acontecendo ainda por aí, né? Pelo menos aqui em Escada eu ainda não vi, né? Porém, no meu posto, eu mesmo essa semana foi eu que fui buscar o paciente no carro de cadeira de roda. Não deixei nem o filho. Por quê? Né? Para não acontecer acidente com o paciente. Então a equipe de enfermagem, tanto o enfermeiro, dependendo da gravidade do paciente, tanto o enfermeiro quanto o técnico, ele tem que participar, né, no processo do transporte, né, seja ele para onde for, né, a nível hospitalar. Lógico que a gente não vai fazer isso na residência, a não ser que você trabalhe em home care, né? Então, como é uma atualização, já existia várias portarias, resoluções, decretos do Ministério da Saúde, COFEN, né, com relação a esse trabalho, né? Então, depois vocês podem até dar uma lida, né, para ficar mais... Eu só vou falar da atualização, para não ficar extenso a aula, né? E se vocês quiserem estudar mais sobre isso, então tá aqui, né, a legislação. Então a primeira legislação é a lei o quê? Que lei é essa aqui, pessoal? Vocês estão vendo? 588. Ou já deixaram o celular de lado? Que lei é essa aí? A gente tá aqui, Késsio. Então, que lei é essa aí? Vocês já estudaram isso? Lei número 7.498. Que lei é essa aí? Oxe, diga aí. Ninguém sabe. Vai fazer prova de concurso, vai cair muito essas questãozinhas principalmente da lei do exercício profissional, né? Que é a principal. Tu tem que saber tudo com relação à tua profissão. O que é que diz lá a legislação? Né? Aí depois, vem o que? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que teve uma atualização também, né? Se eu não me engano foi em 2017. É só lá no site do COFEN e pesquisar o Código de Ética. Então saiu a atualização, né?
Então, tem outra resolução também, é 2009, é mais antiga, sobre a assistência de enfermagem. Também cabe ao técnico, né? Não é só, quando fala enfermagem, é enfermeiro e técnico, né? Essa outra lei aqui, ó, dispõe sobre o registro das ações no prontuário do paciente e outros documentos, independentemente de suporte tradicional eletrônico. Então, mais uma vez eu bato na tecla. Tem gente que diz, não, porque técnico não faz registro, só quem faz é enfermeiro. Então tá lá, né, tem que fazer. Então, lembrando que... Foi enfermeira mesmo. Nem cuscuz. Não vou comer isso aqui. Então, lembrando que isso aqui eu tirei da resolução, não foi eu que fiz, né? Eu tirei da atualização. Isso aqui está no site do COFEM, né? Outra resolução. Alguém tá com... Pois é, vai fazer. Alguém está com o microfone ligado ou está querendo perguntar? Foi eu. Ô, Pronto. professor, essa lei de 7.498/86, tu falou que é o que mesmo? Né, o SUS, tem a lei do SUS, né? E depois tem a lei do exercício profissional e o código de ética. Então a gente tem que saber, ó, 1986 é SUS. A gente 1986. já viu ela, tá ligado? Só que eu tinha esquecido. Tá. Tem que fixar, né? Porque se vocês terminar e aparecer já uma vaga, né? Com certeza vai cair isso aqui. Com certeza. Sim, abriu, né? Não serve para vocês, mas se vocês conhecerem, abriu seleção para sargento especialista do Exército, a nível técnico. Aí quem você tiver contato aí, quiser fazer, né? Aí leva o currículo lá na 7ª região, faz a prova e, se passar, fica como sargento durante 8 anos. Então vale muito a pena, o salário é bom. O salário de um sargento hoje em dia eu acho que chega a mais de 5 mil reais, ou próximo. Então, porque é federal, né? Então dá para fazer um pé de meia, fazer uma faculdade, né? Juntar uma grana. E aí todo ano abre. E aí todo ano você pode ir lá e fazer. E tem essa outra resolução que dispõe sobre dimensionamento de pessoal. Aqui é mais para o enfermeiro, que é o responsável em fazer o dimensionamento. Portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta técnico de sistema estadual de urgência e emergência, que depende muito dessa questão do transporte do paciente. O transporte do paciente não é só através de cadeira de roda, né? Em ambulância. Então quem for trabalhar no... Oi? Então quem for trabalhar no SAMU, né, é uma forma de transporte, né? Quem for levar um paciente de um local para o outro na maca é transporte, cadeira de roda é transporte, tudo é transporte, né? Oi? Quer falar, Josneto? Temos outra portaria do Ministério, né, que é sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é o objetivo de contribuir para a qualificação e cuidado de saúde para todos os estabelecimentos do território nacional, né? O professor tem que estudar isso aqui tudinho. Porque tudo isso aqui ainda está valendo. Essa nova portaria só fez atualizar, mas tudo isso aqui ainda está valendo. Então é importante vocês depois aí, quando tiver um tempinho, dar uma olhada. Eu só estou falando aqui, porque se eu fosse falar de uma por uma, era a disciplina todinha. Tem outra resolução da Anvisa, institui ações de segurança do paciente, serviço de saúde e dá outras providências, é de 2000. A Anvisa é outro órgão, né, do Ministério da Saúde.
né? E fechando, né, considerando a necessidade de atingir padrão de excelência do cuidado, porque, como eu falei ontem, né, é paciente que dentro do hospital sofre muitos acidentes, paciente que cai da maca, cai da cadeira de roda, e outros acidentes, né, durante o percurso dele no hospital. Então, visando esse cuidado, melhorar esse cuidado, favorecer a segurança do paciente e do profissional também, né? E considerando as possíveis intercorrências que põem em risco a integridade do paciente durante o transporte em ambiente interno de saúde. Então, a resolução 588 normatiza e atualiza a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde. O SAMU, ele participa também disso. Então, o SAMU, ele tem porta aberta em qualquer hospital. Então, quando ele entra no hospital, ele tem que ter cuidado com o paciente. Então, ele só vai deixar de ser responsável do paciente depois que ele entrega para a equipe, né, de urgência e emergência do hospital. Depois que entregou, passou o caso, ele só vai ficar esperando a maca dele. E aí é com a equipe lá que está recebendo esse paciente. Então, no artigo 1º, aprovar a normatização de atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte do paciente em ambiente interno do serviço de saúde, nos termos do anexo, que é parte integrante da presente resolução. Parágrafo único. O anexo que trata o capítulo deste artigo contém as normas para a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte. Oi? Tá cortando de... Alguém mais está com dificuldade? Está cortando? Aqui também tá, menos, mas tá. Não, aqui não tá não. Vou começar. Um pouquinho, né? Ô, Cássio. Sim. Né, tá caindo e voltando, caindo e voltando. Aí se eu não voltar é porque... Não, eu já tirei a falta, né? Não tem problema não. Viu? Não sei se você percebeu que eu tô pedindo pra entrar direto, que ela tá caindo. Então, no parágrafo único, né, o anexo que trata o capítulo desse artigo contém as normas para a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte de paciente em ambiente interno de serviço de saúde, disponível no site do COFEM. Então, quem quiser baixar, né, pode baixar, mas aqui eu fiz uma cópia e já estou mostrando para vocês. Mas quem quiser baixar a resolução completa, é só ir lá no site. No artigo 2º, os profissionais de enfermagem participam do processo de transporte do paciente em ambientes internos do serviço de saúde, obedecidas às recomendações insertas no anexo deste normativo. Então, a gente vai ver esse anexo que está sendo falado agora, lá embaixo. No artigo 3º, o transporte do paciente hospitalizado faz parte das competências da equipe de enfermagem, devendo os serviços de saúde assegurar as condições necessárias para a atuação do profissional responsável pela condução do meio, seja por maca ou cadeira de roda. Então, para você fazer, né, o gestor ele tem que disponibilizar, né, os meios, né, que seria a maca ou então a cadeira de roda, no mínimo. Vocês podem se recusar a fazer transporte de paciente se não tiver maca ou cadeira de roda? Sim. Pode, porque no artigo 3º, isso aqui é uma lei, né? Então, o transporte é competência da equipe, né? Porém, para a atuação, né, para você fazer esse serviço tem que ter os meios. Como é que tu vai fazer o transporte se não tem o meio, né? E aí, se acontecer alguma coisa com o paciente, é tu que vai responder, né? Artigo 4º. Todas as intercorrências e intervenções
ocorridas durante o processo de transporte devem ser registradas no prontuário do paciente. Então, o que é que vocês acham que pode acontecer com o paciente durante o trajeto dele, o transporte? Uma queda. Uma queda. O que mais? Uma parada. Uma parada cardiorrespiratória. O que mais? Cadê as muitas coisas que vocês falaram? Acabou, foi? Fica calada. Muita coisa, cadê? Ele pode ter uma crise epilética, ele pode ter um monte de coisa. Convulsão. Se ele tiver com, se for uma queda e tiver com alguma lesão, pode piorar. Pode piorar, agravar o problema do paciente. Levar a um traumatismo, quase que não sai. Certo, pode acontecer muita coisa, né? Então o paciente ele pode estar com a sonda se deslocar, pode estar com soro, com a medicação e perder o acesso, né? O paciente pode ter crises epiléticas ou convulsões, né? Pode acontecer diversas intercorrências e vocês precisam fazer as intervenções. É por isso que é necessário a equipe de enfermagem durante o transporte, e não só o maqueiro, porque o maqueiro não é treinado, não é profissional de saúde, ele só está ali carregando o paciente. Essa resolução não está dizendo que você vai carregar ele, não. Você vai acompanhar, né, o transporte do paciente, porque se acontecer alguma coisa, tem um profissional ali perto dele, de lado, né, para fazer a intervenção, né? O que tu falou, essa resolução, o que cortou? Falou essa resolução? Sim, tu falou essa resolução, alguma coisa, e depois tu falou não, só que cortou, não deu para entender. Essa resolução, não sei o que foi que eu falei, não. Eu falei tanta coisa aqui. Tá. Depois olha no vídeo gravado. Artigo 5º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Enfermagem. O que seria casos omissos? Então, que você não prestou os cuidados. Então, se essa resolução está dizendo que a equipe é responsável e chega lá um paciente por meios próprios, né, e durante esse percurso aconteceu alguma coisa com ele, quem vai responder é a equipe que estiver de plantão. E aí o caso ele vai ser direcionado ao conselho. Ok? E aí você pode, né, sofrer até uma puniçãozinha aí por conta disso. Por omissão. Artigo 6º. Então, é quem fez o trajeto com ele, né? Se você não fizer, você responde. É caso omisso. Se você fizer, você está fazendo seu trabalho. Se você não fizer, você está omitindo. Casos omissos é omissão. O profissional sabe que é dever dele, não participou do transporte dele. Aconteceu alguma coisa com ele, quem vai responder é o profissional que está de plantão. Mesmo sem ele ter participado do transporte? É caso omisso. O que é caso omisso? Você está passando por uma situação, sabe que você é o responsável pelo plantão, né? É uma parada cardiorrespiratória, né? Tu não avisou o médico, tu não avisou a enfermeira, tu foi lá fazer sozinha. Então é caso omisso. Então casos omissos serão respondidos lá no COFEM. Se você fizer seu trabalho como deve ser feito, você não vai responder. Aí não é um caso omisso. Ok, mas no caso eu entendi ela perguntar assim, se no caso uma pessoa só se omitir, aí se a equipe toda é punida. Eu entendi ela perguntar assim. Vai todo mundo responder. Sim. A equipe
ela fez o transporte com o paciente. Aí não é caso omisso, porque ela fez o transporte. Só que essa equipe... Não, aí... Não, ó, a equipe, não sei, fez alguma coisa errada. Só que essa equipe que não fez o transporte, digamos assim, eu fiz de maneira adequada, largou, acabou o plantão. Então, eu que vou assumir o plantão novamente. Eu vou responder por essa ocorrência Não, claro que não. Você está de plantão, assume lá a partir do horário, geralmente é de 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. A partir daquele momento que você assumiu, quem responde é você e sua equipe. Se aparecer alguém que precisa de transporte e sua equipe não fizer o transporte, é o caso de omissão. Entendi. Se for no plantão de outra equipe, você não responde, que você não está de plantão, você só vai responder no seu plantão. Que geralmente, né, no plantão, vai responder todo mundo. Geralmente o enfermeiro ele determina quem é o responsável. Fulano de tal, é tu que vai fazer o transporte do paciente. Aí se tu não fizer, quem vai responder é tu, é caso omisso. Tu vai lá para o Conselho Federal responder. Ô, Cássio, deixa eu fazer uma pergunta, não tem nada a ver com relação a transporte, mas em relação de omissão de tratamento, é um código de títulos. Porque assim, ocasional, botaram uma sonda de alívio nele lá e botaram no lugar errado e só veio sangue. Só vieram descobrir no outro dia quando foi em Santa Clara. Nessa ocasião, como é que a gente pode prosseguir, né? Tem que ir no conselho, fala com quem. Quem foi que fez o procedimento? Agora eu não tô lembrada não, foi a enfermeira de plantão, né? Que estava lá. Foi a técnica ou foi a enfermeira? Foi técnica ou enfermeira? Ou não sabe se foi técnica ou enfermeira? Foi a enfermeira, que ela tinha se identificado como a enfermeira do plantão e fez o procedimento nele de colocar a sonda. Aí aconteceu isso. Certo. Pode ter ocorrido, né, várias situações. Não quer dizer que foi um erro dela. Pode ser que o paciente já tenha um ferimento no canal, né, e quando passou a sonda ali saiu sangue, né? Pode ser que ela passou ali, verificou a numeração da sonda, foi uma numeração errada. Aí tem que ser analisado antes de procurar, porque se você for procurar conselho, né, e o profissional quando for responder, ele conseguir se defender, pode ter certeza que você vai receber a contrapartida. Entendeu? Então você primeiro tem que ter certeza, né, se foi um erro, como é que foi o erro, se realmente quem foi que fez o procedimento era a pessoa realmente treinada para fazer, né? Porque a gente sabe que cada um tem na sua profissão tem sua particularidade. Então sonda não pode ser passada por um técnico de enfermagem. Se ele passar, ele vai responder, que não é ele o profissional, né? Se for o profissional mesmo que é para fazer o procedimento, né, e ele fez errado, mesmo sabendo que ia prejudicar o paciente, né, se estava faltando algum material, né, e mesmo assim ele fez, aí ele responde também. Mas aí para você entrar, né, com algum tipo de processo, né, ou denúncia, você tem que ter certeza do que aconteceu, porque se essa denúncia, né, a pessoa conseguir se defender e o advogado disser, não tem nada a ver essa denúncia com o que aconteceu, aí pode ter certeza que esse profissional ele vai retornar o processo para você. Entendesse? Entendi. Só porque assim, né, ela não falou, não explicou o que tinha acontecido direito e nada, e só veio descobrir no outro dia quando fez a ultrassom e viu como é que estava na situação. Pronto, se no exame foi detectado que foi um erro do profissional, aí você já tem uma prova. Entendeu?
Aí além desse exame, você deveria ter também prova de testemunha, que geralmente chama alguma testemunha, alguma coisa. E até no outro dia teve que fazer uma incisão para poder botar na bexiga para aliviar, porque ficava de um jeito que também não podia colocar de novo no canal. Né? Deu o que na ultrassom? Perfurou algum órgão, foi? Lateralizado na bexiga e tinha pego uns vasos, sei lá, que nada foi. E tava até porque tava com a próstata um pouco inchada. Aí ocasionou também isso. Então, tem que analisar tudo direitinho, viu? Porque às vezes não é nenhum erro do profissional. É alguma situação que o paciente estava, né? E não tinha como a profissional ver por dentro, né? Então, estava uma ferida, uma artéria que estava muito dilatada, né? Tem várias coisas que podem ter acontecido, né, no momento. Vamos voltar aqui, né? No artigo 6º, esta resolução entra em vigor após sua publicação em Diário Oficial, né, que já foi publicado. Anexo da resolução, né, ele tem o objetivo de estabelecer norma para a atuação da equipe de enfermagem, processo de transporte de pacientes, serviço interno de saúde, uma vez que a assistência de enfermagem faz necessário para garantir a segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Etapas do transporte. Na fase preparatória, envolve a comunicação entre os locais de origem e destino. De onde foi que esse paciente veio? Veio de casa, veio do SAMU, como foi que esse paciente veio, né? E ele vai para onde? Para qual setor? Vai para a emergência, para a clínica médica, a clínica cirúrgica, a obstetrícia. A avaliação da condição atual do paciente. Então, quem está recebendo esse paciente vai fazer essa avaliação, né? Porque ele tem que perceber tudo que está ali acontecendo com o paciente, para quando ele pegar esse paciente que vai responder a ele. Então pode ter sido durante o transporte antes de chegar na mão dele, né, que pode ter acontecido alguma coisa, né? Então é preciso a gente, antes de pegar qualquer pessoa, saber tudo direitinho o que é que está acontecendo com ele. O preparo dos equipamentos para o transporte. Então preparar a maca, suporte de soro, oxigênio, cadeira de roda, tudo, né? Nessa fase, a comunicação entre os setores é muito importante. Antes da saída do paciente da unidade de origem, né? Então, por exemplo, eu estou lá com um paciente na emergência. E aí ele vai ser transferido para o centro cirúrgico. Então, a equipe do setor de emergência tem que entrar em contato com a equipe do centro cirúrgico. Aí o centro cirúrgico vai dizer, pode trazer ele, está liberado. Aí você sai com o paciente. Por quê? Se você não tiver essa comunicação, o paciente ele vai ficar jogado na frente da sala de cirurgia ou então no corredor. Então ele e sem um médico, né? Porque no corredor não tem médico. Um passa, outro passa ali, mas assistência mesmo ele não vai ter. Então ele só pode sair de um local para outro, né, depois dessa comunicação, da confirmação, né? Essa comunicação deve considerar as informações sobre a situação clínica do paciente. Então você vai dizer, o paciente está assim, está com dreno, está com oxigênio, está entubado, né, para a continuidade da assistência de enfermagem e liberação do setor de destino para o recebimento do mesmo. Então não posso pegar um paciente e levar para um setor sem essa liberação, né, porque a outra equipe que vai receber, ela tem que estar preparada para receber também, né? Só o setor de emergência que tem que estar preparado a qualquer momento, porque vai chegar paciente a qualquer momento. Mas outros setores, eles precisam, né? Precisa de vaga,
de leito, né? Precisa fazer uma limpeza, né? Foi feita uma cirurgia, tem que tirar toda, né? Fazer a antisepsia de materiais antes de levar o paciente. Entenderam? Deixar tudo prontinho, né? Para quando o paciente chegar não ter problema. Incumbe ao enfermeiro de origem, da unidade de origem, avaliar o estado do paciente. Não, isso não é técnico, é enfermeiro, tá, pessoal? Se o enfermeiro mandar você fazer isso, aí você já sabe, isso aqui não é meu trabalho não é meu serviço não. Então, avaliar o estado geral do paciente, né? Isso é função do enfermeiro, é ele que avalia. Antecipar possíveis instabilidades e complicações do estado do paciente. Então, se ele vê a necessidade de colocar um oxigênio, de colocar algum outro equipamento, de fazer uma imobilização, então tudo isso ele vai ter que avaliar quando tiver pegando esse paciente, né? Conferir a provisão de equipamentos necessários à assistência durante o transporte, né? Ele vai ver se tem condições, se tem oxigênio, se tem máscara, né? Tem paciente que precisa de um suporte de soro, né? Para o trajeto, né? Vários outros equipamentos. Prever necessidade de vigilância e intervenção terapêutica durante o transporte. O soro, a medicação está acabando, o soro lá que ele estava, né, tá acabando, o oxigênio está acabando, então ele tem que ver tudo isso aí, porque durante o transporte não pode acontecer esse problema, né? Selecionar, avaliar a distância a percorrer, possíveis obstáculos, se tem alguma escada para subir, né? Se é por elevador, né? Se o piso é deslizante, e o tempo a ser despendido até o destino, a distância e o tempo, né? Que vão percorrer durante o transporte. Selecionar o meio de transporte que atenda a necessidade de segurança do paciente. Definir os profissionais que assistirão o paciente durante o transporte. É aquela coisa que eu disse, ó, o enfermeiro ele vai dizer, ó, ele vai lá, avaliou, né? Ele vai dizer, ó, quem vai fazer o transporte vai ser Sabrina, do paciente. Aí, depois que ele definiu, aí é com o técnico de enfermagem, ok? Mas antes de definir, é função dele fazer tudo isso aqui, ó. Não é função de técnico de enfermagem. A função de técnico vai ser levar o paciente e fazer alguma intervenção durante o caminho, né? Trocar um soro, trocar uma medicação, administrar um medicamento, fazer algum procedimento de urgência, né? Depois realizar a comunicação entre a unidade de origem e a receptora do paciente. Isso aqui é o enfermeiro que faz também. Tudo isso aqui é o enfermeiro. Ele vai definir quem é o profissional, né? E ele vai realizar a comunicação. Não é para técnico de enfermagem fazer, não. Se o enfermeiro pedir para você fazer, você, opa, isso aqui, na resolução, isso aqui não é o professor Kess que está dizendo não, viu? Ah, mas foi o professor Kess que disse. Por quê? Tem gente que não lê, né? Não se atualiza, não lê resolução, decreto. Eu ia dizer logo, ó, meu professor disse que não era isso. Não é para dizer assim, ó, não é meu professor que disse. Lá o COFEM está dizendo que não é para eu fazer, então eu não vou fazer, porque não é minha função. Eu aprendi na disciplina de urgência e emergência, né, na resolução do COFEM, que isso aqui é função do enfermeiro. Minha função não é essa, não. Lógico que você vai falar com a educação, né, que é para evitar discussão, né, o mal entendido com a equipe. Agora sim, incumbe ao técnico de enfermagem
prestar assistência durante o transporte. Então, o enfermeiro, ele disse, ó, vai ser Sabrina. Então, a partir desse momento que o enfermeiro disser, pode levar o paciente, quem vai fazer, né, tudo durante o transporte é o técnico de enfermagem. E se o enfermeiro, durante sua avaliação, vê, né, que durante o transporte pode acontecer alguma coisa de grave, que precise de uma intervenção de um enfermeiro, ele mesmo que vai fazer, não é nem o técnico. Porque eu já vi muitas vezes, aqui em Escada não, lógico, mas em hospitais de grande porte, enfermeiro mesmo fazendo transporte, paciente, fazendo não, né, participando. Então, incumbe ao técnico, né, prestar assistência durante o transporte, considerando a legislação em vigor e processo de assistência de enfermagem previstas, né, pelo enfermeiro. Então ele vai dizer, ó, durante o transporte tu vai administrar tal medicamento, tu vai fazer isso, aquilo, outro. Atuar na prevenção de possíveis instabilidades e complicações do estado geral do paciente. Então tu vai ficar de olho nele, tu vai ficar verificando o quê? Sinais vitais durante o transporte, tu vai ver a respiração do paciente, né? Tu vai ver se ele estiver sentindo alguma coisa, tu vai dar uma parada durante o caminho, vai ver a pressão dele, né? Vai ver a saturação de oxigênio, tudo isso aí durante, né, o trajeto e antes do trajeto. Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer intercorrência ou complicação ocorrida durante o transporte, assim como proceder o registro no prontuário. Quem faz é o técnico, certo? O registro, quem faz é o técnico. Você só vai comunicar, que o enfermeiro ele precisa também saber o que foi que aconteceu durante o transporte. E depois que você comunicar, você vai lá e faz o registro no prontuário do paciente. É você que faz. Se você não fizer o registro, né, que é por lei, né, é uma... Como é que se diz? É um dever, né, do profissional fazer o registro. Aí você vai estar... Vai ter intervalo hoje, Cássio? Que hora é? Já é 8 horas. 8h15. 8h20, Priscila. Vamos lá, né? Melhor pegar direto. Também acho. Pegar direto, né? Até 10 horas, viu? Minha gente, eu ainda vou tomar café ainda, meninas. Dá tempo de comer, menina. Pegar direto até... Ó, tá na metade do slide. Dá pra dar um intervalo.